Boa tarde. Meu nome é Nelson Dias Santiago. Eu estou aqui diante da palavra de Deus e quero começar no 1º de dezembro de 1924 uma outra maneira de levar a palavra até o seu coração. Eu quero fazer uma mensagem falada, mas somente a respeito da Bíblia. Eu quero que seja um ensinamento da Bíblia para todas as pessoas que desejarem aprender. Se você ouvir e quiser aprender, pode fazer a pergunta que você quiser para que você possa conversar comigo. E gostaria que as pessoas atendessem isso que vai acontecer, que é coisa de Deus. É coisa de Deus. E eu quero fazer através das histórias bíblicas para o coração de cada um de vocês. Por exemplo, nesse começo, que é hoje, que eu já disse, o 1º dia do mês de dezembro, eu vou mostrar para vocês a história de um homem que diz assim: quero vos contar a história de um varão que Jesus outrora relatou, o qual tinha 2 filhos em feliz mansão, até que o jovem mais novo deixou. O mais moço disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu com eles a fazenda. O jovem, passados alguns dias, ele pegou tudo que ele ganhou do pai, colocou em uma mala e partiu para um lugar muito longe. Ele queria ficar muito longe da casa do pai. Mas acontece que o jovem, lá onde estava, ele começou a gastar o seu dinheiro, não se preocupava, não pensava que o dinheiro poderia acabar. Mas passado o tempo, aquele dinheiro acabou porque a amizade era muito grande e ele entrou no meio daquele povo que não satisfazia o coração de ninguém. Era só traidores. Daí, passado alguns tempos, o dinheiro acabou. O dinheiro acabou e veio naquela terra uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele saiu e foi e conversou com um fazendeiro daquela época. E o fazendeiro teve compaixão dele, mandou que ele fosse para o campo para sentar porcos. Mas ele era um filho de um homem fazendeiro. Era filho de um homem muito rico que tinha muitos companheiros, muitos empregados. Então o que aconteceu? Que ele caiu em si e pensou: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí então, aquele varão que tinha aquele filho, ele pegou, que já estava à espera do filho, ele quando viu que o filho apresentou-se ainda longe, ele correu, abraçou o filho e o beijou. E o filho começou a falar. Aí ele começou a chamar os empregados para que arranjasse roupa, arranjasse sapato, para que calçasse e colocasse um anel no dedo do filho
e no mesmo instante ele mandou que matasse o bezerro cevado. E a história que o Jesus contou está ao alcance de qualquer um na palavra de Deus, que a história foi essa. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu pelos 2 a fazenda. Passados alguns dias, o filho mais novo, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter gasto tudo o que tinha naquela terra, houve a grande fome e ele começou a passar necessidade. Não tinha mais dinheiro, né? Então ele foi procurar serviço. Eu disse isso, é a história que Jesus contou. Ali desejava, aquela pessoa mandou que ele fosse para o campo para tentar porcos, e ele desejava ali alimentar das bolotas que os porcos comiam, que ninguém lhe dava nada. Mas enquanto ele estava naquele sofrimento de pelejar com porcos, comendo bolota que os porcos comiam, ele lembrou do pai e começou a pensar, a raciocinar: meu pai tem tanta gente lá trabalhando com ele, e tanta coisa de comer ele tem lá, e eu aqui nessa distância que eu estou dele, eu estou perdendo, que estou passando muita fome. Imediatamente disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e correndo, ou seja, avistou, compadecendo dele, e correndo, abraçou-se-lhe o pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos seus companheiros. O pai falou: trazei depressa a melhor roupa e vesti, trazei sandália para os seus pés e coloca um colar no seu pescoço e um anel na sua mão. E começaram a alegrar-se. Mataram o bezerro cevado e começou a fazer aquela festa, porque disse o pai: o meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E aquela alegria foi muito grande. Aquela alegria foi que deu a volta de um filho que para o pai estava morto, mas agora já estava junto dele, abraçando ele e alegrando com ele. Mas ele tinha um outro irmão. O filho mais velho, quando chegou do campo, que ele estava trabalhando, então ele chamou um dos empregados e falou: o que está acontecendo aí na nossa casa? Ele falou assim: seu irmão chegou e seu pai matou o bezerro cevado e fez uma festa em homenagem a ele. Aí ele falou assim: mas então não vou entrar nessa festa não. Aí o pai soube lá que ele não ia entrar na festa, saiu lá fora e disse: filho, todas as minhas coisas são tuas, você está comigo todos os dias. Aquele meu filho estava morto, ele reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado.
Então era necessário que eu alegrasse com ele. Aí então, meu prezado ouvinte, ali foi uma alegria tão grande. E a Bíblia nos ensina que essa alegria que aquele pai teve é a mesma alegria que no céu existe o dia que um pecador se arrepende. Por que Deus faz isso? Porque para Deus, um homem, um ser humano, vale mais do que o mundo todo. Diz ele que não adianta querer ganhar o mundo inteiro para perder a alma. Ele tem que lutar para ganhar, viver e ganhar a salvação para a sua alma. E essa história que a Bíblia nos mostra é uma história que a gente quer passar para todas as pessoas, para ver como é que é o pecado no lugar que atinge o coração de uma pessoa. Quando ele atinge o coração, ele faz a pessoa ir embora, ele faz a pessoa sofrer, ele faz a pessoa perder tudo que tem e depois precisa de um arrependimento. É que todos nós precisamos de um arrependimento.